desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias sem demora. No Salmo 51. Estamos todos alegres por estarmos aqui. Que bom que você está aqui. Você já falou isso para o seu irmão? Que bom que você está aqui? Você está alegre por ele estar aqui? Vamos nos derramar diante do nosso Deus, confessando os nossos pecados. Lá no Salmo 51, nós vamos ler do versículo 13 em diante. E diz assim: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei ainda mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Amém. Que nesse momento nós possamos, com os nossos olhos fechados e o nosso coração aberto, confessar diante de Deus todas as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas culpas. E após um momento de oração silenciosa, a diaconisa Madalena vai orar ao Senhor, pedindo que nos perdoe. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, para nos humilharmos, Senhor, para Te pedir-te perdão, para Te pedir, Senhor amado, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. Pai querido, Tu sabes que sem Ti não somos nada, dependemos de Ti a cada dia, Senhor, das nossas vidas. Por isso pedimos a Ti nesta noite, ó Pai, nos perdoe, nos capacite, Senhor, para que possamos pecar menos, falhar menos, ó Pai, diante de Ti. Por isso nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, gratos a Ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, rapidinho. Os avisos estão no boletim, todos têm o boletim? Os avisos estão no boletim, tudo que vai acontecer neste mês, ainda nesse restinho de mês que nos resta aqui. E o pastor pediu para enfatizar bastante sobre o jantar da família, que vai ser realizado no dia 12, lá na ACEMUL, às 19h30. Ainda temos convites, e se você estiver interessado, ainda não adquiriu o seu convite, procure a Keila ao final do culto, que ela vai saber te dizer sobre isso, vai estar com ela. E quem já pegou e ainda não acertou, procure ela também para poder acertar. É R$25 por pessoa. E no dia lá tem que apresentar o convite, senão não tem como entrar. Tá? É isso, né, pastor? Eu queria agradecer aqueles que nos visitam e aqueles que já são de casa. Obrigado por vocês estarem aqui. O Senhor se alegra por isso. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3. Eu ainda estou com uma voz de gralha devido a uma gripe forte, que eu ainda não sarei. Então, estou ainda meio esquisitinha. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Que nesse momento nós possamos adorar também ao Senhor com a nossa fidelidade, trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta à frente. O gasofilácio está ali, eu vou orar. E após a oração, enquanto o Ministério de Louvor ministra mais um cântico, você pode vir à frente e depositar o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Oremos. Pai, recebe primeiramente as nossas vidas em louvor a Ti, Pai. E também recebe a nossa fidelidade em forma de dízimo e oferta. Que o Senhor cumpra a Tua palavra e que nos ensine a ser cada dia mais fiéis a Ti. Que tudo quanto fizermos, Pai, seja entregue a Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, cale-se diante dele até, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Oh, cale-se diante dele até, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor. Eu sou, teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome.
sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Eterno, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu santo nome. Que o Senhor receba o louvor e a adoração que nós prestamos a Ti nesta hora de culto ao Teu santo nome. Que agora, Senhor, nós nos preparamos para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Por isso nós Te pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie agora. Da mesma forma, Senhor, as crianças que saem para o culto infantil, que o Senhor fale poderosamente a esses pequenos corações e que o Senhor fale também de forma poderosa aos nossos corações nesta noite. Esta é a oração que nós fazemos no precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Por favor, sente-se. Muito bem, diz que está falhando aquele ali. Espero que esse aqui não falhe. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Antigo Testamento. Semana passada, a mensagem também estava no Antigo Testamento. E hoje também nós vamos trazer a mensagem também no Antigo Testamento. Na verdade, nós vamos revisitar um texto que nós já passamos por ele. Mas ele está dentro da linha da pregação deste mês. Então nós vamos revisitar esse texto. Por isso, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 até o verso 7.
como já disse, nós vamos revisitar esse texto. É um texto muito conhecido, nós já passamos por ele, mas estamos voltando a ele neste domingo. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo mesmo assentados, mas com certeza com o seu coração em total reverência à leitura da palavra do Senhor e também a presença santa do nosso Senhor no nosso meio, mas que possamos fazer a leitura com muita reverência. Acompanhe comigo a leitura, por favor, a partir do verso 1, que diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Gente, na vida a gente passa por situações assim extremamente desconfortáveis, extremamente desagradáveis, sendo que eu creio que uma das situações mais desesperadoras que alguém pode enfrentar é quando você está diante de uma situação, é quando você está diante de um quadro onde aparentemente não há solução para aquilo. E aí, principalmente quando se trata de necessidades que muitas vezes fogem ao nosso controle. E lendo o texto, essa situação desconfortável, essa situação desagradável, estava sobre uma família. Nós estamos entrando aí, praticamente entrando no mês de maio, que é o mês da família, não é verdade? E a pressão que essa família estava enfrentando, talvez você já tenha enfrentado um dia. Talvez você não tenha enfrentado, então louvado seja Deus por isso. Mas eu creio que se nós fôssemos verificar aqui pontualmente em cada um de nós, eu creio que nós passamos por uma situação já semelhante a esta. Eu já passei particularmente. E a pressão por falta de provisão, muitas vezes, produz em cada um de nós um cárcere privado. A gente fica preso naquilo, por falta de provisão. E a situação desta família, a situação dessa mulher, a situação dos filhos dessa mulher, era uma situação de cárcere privado, porque o seu marido havia morrido. Ele estava servindo ali entre tantos outros que estavam servindo o profeta Eliseu, mas ele veio a morrer. E segundo o texto, ela chega ao profeta e ela diz: olha, ele era servo de Deus, né? Ele servia a Deus, mas ele morreu. E olha, existia uma dívida e as pessoas estão vindo aí para cobrar essa dívida. Eu penso na situação dessa mulher.
Se coloque no lugar dela. O que está faltando nos nossos dias, gente, é nós nos colocarmos no lugar das pessoas. É a chamada empatia. Nós estamos vivendo, comentei um pouquinho hoje pela manhã, uma polarização de ideias nos dias de hoje. Isso sempre existiu, é claro, mas hoje parece que isso está muito nítido. Nós temos dificuldade com o diferente. Nós temos dificuldade na oposição das ideias. Nós temos dificuldade com relação ao posicionamento político. Estamos aí já batendo as portas de uma nova eleição. E o que nós percebemos no meio cristão é pessoas dizendo assim, essa polarização, não, eu sou daqui, eu sou de lá. E a gente não consegue chegar a um consenso, a gente não consegue estabelecer um diálogo entre as pessoas. O diferente é sempre deixado à parte. Isso dentro das escolas acontece com tanta frequência. Para que você tenha uma ideia, estão chegando a um ponto, num certo sentido, isso é bom, isso é favorável, mas no outro sentido, como o contexto de família, a ideia e o conceito de família está mudando. Em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, o Dia das Mães e Dia dos Pais está sendo abolido. Está sendo instituído o Dia da Família. Porque muitos não têm o pai, muitos não têm a mãe. Eu vejo isso como favorável, num certo sentido, de adotarmos o Dia da Família, mas, por um outro lado, também existe um outro sentido que eu, particularmente, não concordo, que é a questão da diversidade, da pluralidade das famílias, ou seja, são 2 homens e 2 mulheres. Aí você chama 2 homens para o Dia das Mães e Dia dos Pais. Uma situação um pouco esquisita para nós que somos cristãos, e também falta um pouco de posicionamento para nós, mas é necessário um diálogo. Nós podemos pensar diferente, mas nós precisamos dialogar, nós precisamos entender que existe algo maior que nos une. E falta hoje nós nos colocarmos no lugar das pessoas. Isso faz parte e deve fazer parte da nossa vida, e aqui nós precisamos fazer esse exercício com relação a esse contexto dessa família, a esse contexto da vida dessa mulher. O profeta pergunta para ela assim, o que é que você tem na sua casa? Ela diz, tinha uma botija de azeite, ou seja, eu só tenho isso. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que dar aos meus filhos o que comer. E quando isso acontece, gente, na nossa vida, quando isso acontece nas nossas casas, talvez para os mais novos aqui, nunca tenham passado por isso, mas talvez alguns de nós que estamos aqui, nós já enfrentamos isso algum dia da nossa vida. E aí a família vive aquela prisão, aquele cárcere privado por falta da própria provisão. E esta família estava vivendo isso, e nós só podemos ter soluções concretas, gente, quando vem o agir de Deus. E por isso nós olhamos para essa narrativa da pobre viúva, e nós somos levados a concluir que é a partir daquilo que temos que Deus opera um milagre. É a partir daquilo que nós temos, é que Deus faz um milagre. Muitas vezes eu e você, nós oramos a Deus, nós colocamos diante do Senhor, nós clamamos ao Senhor, porque ela clamou a Eliseu. Pense comigo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, da situação dessa mulher em procurar o profeta. Porque ela estava em vias, já havia perdido o marido, não tinha nada em casa, e perderia também os filhos, por conta de uma dívida. E talvez esse seja também a marca do discipulado, porque aqueles que querem seguir a Jesus Cristo, gente, muitas vezes o preço é muito alto, altíssimo para nós, para todos nós, porque todos nós cremos, entendemos que somos discípulos de Jesus. Pode dizer amém por isso? Somos discípulos de Jesus, e muitas vezes pagamos um preço alto por sermos discípulos de Jesus, e muitas vezes não queremos pagar esse preço, e não vamos na contracultura, não vamos contra os valores do mundo, e somos, sim, adeptos aos valores do mundo. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Nós temos que ir contra a cultura do mundo, e sim, a favor da cultura da própria Escritura. Mas é a partir daquilo que temos que Deus opera um milagre, gente. E às vezes a gente fica esperando uma coisa externa, né? A gente ora assim, ô Senhor, né?
se eu tivesse isso, mas nós temos isso. E talvez em muitos momentos haja uma ingratidão muito grande no nosso coração em relação a Deus. Nós somos abençoados, gente. Nós somos abençoados. Mas mesmo assim a murmuração, ela está sempre presente nos nossos lábios. Nós temos uma facilidade de reclamar, de murmurar de uma forma tremenda. Creio que se nós louvássemos a Deus mais do que nós murmuramos, com certeza, gente, o enfrentamento desse cárcere privado, que pode ser uma questão de provisão, mas pode ser uma outra questão, uma outra área da vida da gente, que também faz com que estejamos aprisionados a ele. E a gente só vive aquilo, é aquele monotematismo, é aquilo que não sai da nossa cabeça diariamente, e aquilo toma o nosso ser. E as pessoas dizem, não, mas você tem que combater isso. Muitas vezes nós não conseguimos combater isso, gente. Isso vai tomando conta da nossa vida, vai tomando conta do nosso ser, e a hora que nós percebemos, estamos encarcerados, isolados, presos, numa situação. Mas precisamos olhar aquilo que temos, e a partir daquilo que temos, Deus pode operar o milagre. E aqui ela disse que ela tinha só uma botija de azeite, né? Na Bíblia, o azeite, o óleo significa o quê, pastor? Significa iluminar, significa alimentar, significa ungir reis, profetas, sacerdotes para o serviço, para algo, certo? É símbolo de autoridade, é símbolo de força, de honra, e é símbolo do Espírito Santo de Deus, Isaías 63, verso 1 ao verso 3, né? Mas é claro que a gente não sai ungindo casa, carro, jogando óleo na cidade, por favor, né? A gente não faz isso, né? Essa semana, e aí quando nós vamos para algo ecumênico, a gente tem que ir preparado, né? Eu sempre vou preparado. Segunda-feira teve a caminhada da paz, né? Eu atrasei um pouquinho. Estava conversando com o Dirceu aqui, eu atrasei um cadinho, mas cheguei lá, Dirceu. Cheguei lá, né? Cheguei para o final. Não, cheguei na metade quase, né? Cheguei na metade. Mas eu não fui informado de muitas coisas que eles iriam fazer. O pessoal falou assim para mim, né? Ó, pastor, fica tranquilo, a questão de religião, tal, é da paz. Beleza, vamos lá, né? Tal. Mas aí o pessoal, conforme ia passando nos comércios, o pessoal ia entrando, né? Claro, se você me chamar para orar no seu comércio, né? Já fui lá na Renata e no Rony orar lá, né? Já oramos lá. Eu joguei óleo em algum lugar lá? Não, né? Não, né? Não, claro que não. Mas aí o pessoal estava entrando nos comércios aqui com um negocinho para, né? A gente respeita, mas a gente não adere. Consegue entender isso? A gente respeita, mas não adere, né? Então, se você me chamar assim, pastor, troquei de carro, o senhor vem aqui para ungir o carro? Não vou. Eu não vou. Chama outro, porque isso não é bíblico. Eu não vou, né? O que era ungido eram os utensílios do templo. Isso é uma coisa. Mas hoje a gente fica ungindo casa, carro, bicicleta, não dá, né? Mas o óleo, né? O óleo, ele tem esse significado, para que a gente possa entender um pouquinho. Nós aprendemos algumas lições nessa situação, onde Deus opera o seu milagre a partir daquilo que nós temos. Primeiro, Deus age a partir de uma postura humilde, gente. Eu quero dizer para você que se você chegar diante de Deus com arrogância, Deus é misericordioso. Ele pode vir com a sua providência. Mas qual é a atitude que nós devemos ter? Nós observamos aqui uma atitude dessa mulher diante da situação para que o milagre de Deus acontecesse ali. Então, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, nós não podemos ignorá-la. Nós podemos compartilhar com aqueles que podem nos ajudar. O texto bíblico, Lucas 9:38, diz assim: um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois ele é o único que tenho. Aqui Jesus está enfrentando uma situação do jovem endemoniado ali. Mas, gente, aparentemente, em muitos momentos a nossa fé, ela soa de forma superficial em meio às tempestades da vida, só que nós não podemos nos calar.
Porque quando você lê lá no Evangelho de Marcos 9, 23, 24, que é o mesmo texto de Lucas 9, 38, ele diz assim para Jesus: se podes. E Jesus: como assim se podes? Disse Jesus. E Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. E aí o texto diz que imediatamente o pai daquele menino que estava possesso, ele diz: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em algumas versões está dizendo assim: ajuda a vencer a minha falta de fé. Em muitos momentos nós precisamos compartilhar aquilo que nós estamos vivendo, gente. As nossas referências pessoais, elas não têm nenhum valor sem o exercício da humildade, porque Deus age a partir disso. Nesse texto onde Jesus está tratando esse jovem endemoniado, esse homem demonstra algo que a mulher aqui, a viúva, também demonstra: humildade. Humildade. Nós precisamos, gente, para que o milagre possa acontecer a partir daquilo que nós temos, nós precisamos de uma postura humilde. E muitas vezes nós nos achegamos diante do Senhor com muita arrogância. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificar diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem se humilha será exaltado. Não tenha vergonha, não. Quem se humilha será exaltado. É o que nós devemos fazer. Ela se humilhou aqui. Ela procurou o profeta. E ela não foi com uma série de exigências ao profeta, não. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela não foi lá dizendo o seguinte: olha, ele trabalhou para você tanto tempo e ele tem direitos trabalhistas e você não pagou. Eu vou na justiça contra você, porque eu estou sendo acionada na justiça também. E o credor está para bater a minha porta. Ela não foi com esta atitude, gente. Ela foi de forma humilde. Assim como o pai do jovem endemoniado também, ele procura Jesus com humildade no coração. Isso fica claro no que ele diz: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ele está demonstrando ali humildade diante de Jesus. Essa mulher demonstrou humildade diante do profeta. Deus age a partir de uma postura humilde, gente. Muitas vezes a gente acha que Deus... Nós falamos sobre isso na última semana, e falamos anteriormente. Deus supre as nossas necessidades, gente. Mas Deus age a partir também de uma atitude de oração. Também está no verso 1. Porque o texto diz que ela clamou a Eliseu. Ela clamou a Eliseu. Diante das dificuldades, gente, diante das lutas, nós precisamos clamar a Deus. Você tem clamado a Deus? Tenho, pastor, lá no meu quarto, individualmente. Ótimo. Mas você poderia vir aqui na terça-feira e clamar a Deus juntamente conosco. Você poderia ter vindo. Você pode vir. A palavra de Deus, em Jeremias 33, diz: clama a mim, e responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Se nós soubéssemos o poder da oração, gente, o que a oração faz com cada um de nós, não é o que a oração faz com Deus, não, o que ela faz conosco, o que ela faz com o nosso coração, o que ela faz com a nossa mente, o que ela faz com a ansiedade, que toma muitas vezes conta do nosso ser. Se nós soubéssemos o poder da oração, nós oraríamos mais. Mas o que é oração? John Bunyan, no seu livro Oração, Definição, Questionamento e Prática, define a oração. Ele diz assim: a oração é o derramar de modo sincero, consciente
e amoroso o coração ou a alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. A viúva, além de demonstrar uma atitude humilde, ela demonstra ali uma atitude de oração, porque ela vai e ela derrama o seu coração diante do profeta, clamando por ajuda. Ela não vai com uma história, sabe aquele papo de Cerca Lourenço? Não, ela derrama o seu coração diante do profeta. Consequentemente, subentendemos que ela está derramando o seu coração diante de Deus. E fica evidente que ela também era uma pessoa de fé, que acreditava em Deus. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque ela fez tudo que o profeta disse que ela deveria fazer. O incrédulo não faria isso. O incrédulo pensaria assim: ele está de brincadeira, né? Eu estou vindo aqui pedir ajuda e ele me fala um negócio desse? Eu não vou fazer isso. Isso é incredulidade, isso é falta de fé, isso é desconfiança. Ela não, ela fez cabalmente o que ele disse que ela deveria fazer. Então fica claro que ela era uma mulher temente também a Deus. Ela cria em Deus. E ela usa de sinceridade diante do profeta. E sinceridade é parte fundamental da nossa oração. Porque sem sinceridade nas nossas orações, nós não agradamos o coração de Deus, gente. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Sinceridade. Quando nós oramos a Deus e falta sinceridade, isso não agrada o coração de Deus. Oséias 7:14 diz assim: e não clamaram a mim com seu coração. Ou seja, e não clamaram a mim com sinceridade. E o texto ainda diz: mas uivam nas suas camas. Tem muita gente que ora para se exibir de forma hipócrita, para serem vistos pelos homens, aplaudidos pelos homens. Isso é hipocrisia. Nós devemos orar com sinceridade. É o que aconteceu ali com Natanael. E Jesus faz um elogio para ele quando ele está debaixo da figueira. Ele diz assim: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Provavelmente, é claro, o texto não diz isso, mas provavelmente aquele homem estava derramando a sua alma diante de Deus em oração, debaixo daquela figueira, fazendo isso com espírito sincero, com sinceridade diante do Senhor. Gente, a oração que contém esse elemento é um dos principais ingredientes da oração que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. Provérbios 15:18 diz: a oração do justo é seu prazer. Mas por que a sinceridade tem que ser um elemento essencial da oração, pastor? Que agrada o coração de Deus? Porque a sinceridade, gente, induz a nossa alma, o nosso espírito a abrir o coração perante Deus com simplicidade, para apresentar diante dele realmente de forma muito clara aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Sem hipocrisia diante de Deus, gente, como se houvesse possibilidade de hipocrisia diante de Deus. Nós precisamos orar com sinceridade e não com palavras ocas, com palavras artificiais. É a mesma coisa. Se nós dizemos que confiamos em Deus, nós devemos confiar em Deus. Mesmo quando tudo diz que não devemos confiar, devemos continuar confiando em Deus. O mais longo capítulo das Institutas de João Calvino é dedicado à oração. E ele chama a oração da seguinte forma: o principal exercício da fé e o meio pelo qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Então por que a gente ora pouco, né? Por quê?
E a gente não ora para informar a Deus de alguma coisa que Ele não saiba. Não é isso. Nós oramos para expressar a nossa fé, para expressar a nossa dependência, para expressar a nossa confiança nele. Por isso que nós oramos. Muitas vezes a gente ora como se Deus não soubesse. Ele sabe. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe. Quem não sabe é o pastor da igreja. Uma pessoa hoje perguntou para mim assim: mas o senhor não sabe tudo o que acontece na igreja? Eu falei: não, né? Não tenho esse atributo de Deus, né? Não sou Deus. Não sei. Não tem como saber. Nós precisamos usar de sinceridade. Calvino propôs 4 regras para a oração. Rapidamente. Primeiro, reverência. Sem ostentação e sem arrogância nenhuma diante de Deus. Segundo, contrição. Ou seja, a oração deve proceder de um coração arrependido. Terceiro, humildade. Ter em mente a glória e a majestade de Deus. Quarto, confiança, firme esperança de que a oração vai ser respondida. Gente, em meio às dificuldades tão grandes que nós enfrentamos, nós precisamos de uma atitude de oração. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejamos atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deus age a partir de uma atitude de oração, gente. Mas Deus também age a partir daquilo que nós muitas vezes ignoramos. Deus age a partir de coisas que nós ignoramos. Porque quando a pressão é forte, quando o cárcere privado vem sobre as nossas vidas, os pequenos recursos, os pequenos tesouros que nós temos, podem ser o grande trunfo que nós temos. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. Gente, o milagre sempre tem a sua receita nas pequenas coisas que passam de forma desapercebida para cada um de nós. Um exemplo do que aconteceu com Pedro, pescador. Quando ele entra lá na casa e Jesus foi o primeiro a falar, né? O que você acha, Simão? De que reis da terra cobram tributos, impostos, seus filhos e suas filhas? Dos outros, respondeu Pedro, disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, para não escravizá-los, vá ao mar e jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o imposto, o meu e o seu. Estava ali, e Pedro não conseguia ver. A solução estava ali. E quando nós lemos o texto da viúva, a solução estava lá. Mas ela estava tão presa naquele cárcere, que ela não conseguiu perceber que existia algo ali. Existia algo muito mais do que o material. Existia algo espiritual ali. E Deus agiu ali. Então Deus age também a partir daquilo que a gente ignora, dos recursos. Falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Sobre os recursos que nós temos, que muitas vezes estão ali, e nós não conseguimos enxergar. Por quê? A tribulação, o problema, o enfrentamento das lutas, em muitos momentos, eles nos cegam. A gente não consegue ver e perceber as coisas. Por isso que em muitos momentos precisamos das pessoas também. Porque Deus age a partir das pessoas. Verso 3 e verso 4 do texto que nós lemos. A gente fica esperando, o sobrenatural. Eu sou contra esse negócio, gente, o sobrenatural de Deus. Porque quando eu leio os evangelhos, eu percebo Jesus agindo na vida, naturalmente ali. Mas ele fez coisas grandiosas. Sim, ele fez. Naquele momento era necessário para que se firmasse o seu ministério. Para que as pessoas soubessem quem ele é. É claro que ele deixou isso lá para o final. Quando ele entra em Jerusalém, falamos sobre isso um pouco na Páscoa.
Mas, gente, quando nós olhamos para a história de Jesus, nos evangelhos, nós percebemos a ação dele no dia a dia, no cotidiano, ali ajudando as pessoas, resgatando as pessoas, trazendo as pessoas novamente para a sociedade, e usando pessoas, usando situações. Então Deus age a partir das pessoas. Então tanto o marido como o profeta, os filhos, os vizinhos, eles têm papéis importantes no agir de Deus. E talvez você já tenha experimentado isso, Deus agindo por meio de pessoas. Isso é maravilhoso, gente. A gente fica esperando o sobrenatural, e Deus vem e age no natural, usando pessoas, usando você às vezes. Deus age a partir das pessoas. Nós encontramos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, verso 18 ao 20, um exemplo que diz assim: viram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Quem que Deus usou ali para que a saúde daquele homem fosse restaurada? Ele usou quem? Quem foram os instrumentos de Deus? As pessoas estavam carregando aquele homem, gente. Às vezes nós temos pessoas do lado que precisam ser ajudadas. E nós poderíamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Só que nós olhamos com tanta indiferença para a pessoa e olhamos com indiferença para a dor do outro. Porque nós valorizamos só a nossa dor. Porque a nossa dor é importante. Porque a minha dor é maior que a sua. Não faça isso. Às vezes temos pessoas que estão ali ao lado, precisando de ajuda, de auxílio. E nós poderíamos ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nós não somos. E Deus usa as nossas vidas, Deus age a partir de pessoas, gente. Se você olhar na Escritura toda, Deus sempre agiu a partir de pessoas. Ele não separou e não escolheu Moisés para libertar o povo? Ele não usou, agiu por meio da vida de Moisés? Sim ou não? Sim. Ele não usou a vida de Josué depois? Usou. E se nós formos ler, não só no Antigo, mas no Novo Testamento, ele sempre usou a vida das pessoas. Ele usou os discípulos, os apóstolos, gente. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Deus quer agir por meio das nossas vidas. Agora, somos agentes, somos instrumentos de Deus, nos colocamos nas mãos de Deus, para que o Senhor haja por meio das nossas vidas, gente. O marido como referência, o profeta como porta-voz de Deus, os filhos como auxiliadores e os vizinhos como provedores das embalagens para o estoque de azeite. Eu imagino se fosse nos dias de hoje. Será que os vizinhos dariam isso? Não, né, Tati? A Tati até riu. Não, né? Porque às vezes nós temos vizinhos passando fome e nós não estamos nem aí. A gente diz que é cristão, gente. Que cristão nós somos? Ah, mas eu estou sem condição. O princípio bíblico não é multiplicação, milagre, é a divisão. Eu divido o que eu tenho. Eu tenho um pacote de arroz, ele não tem, então eu vou pegar metade e vou dar metade para ele. Acontece que a gente não está nem aí para o outro. Não está nem aí, que o outro se lasque. Ele que se dane, o importante sou eu. Eu trabalhei para conquistar essas coisas. Não quero nem saber, ele vai trabalhar, um vagabundo. Nós falamos isso. E a gente nem sabe o contexto da vida das pessoas, fazemos um pré-julgamento, um pré-juízo sobre a vida dos outros. Tem muito sem vergonha por aí, mas tem gente aí que está aí porque tem uma história. E quando a gente fizer uma coisa para alguém, a gente deve contar para ninguém. Porque o que essa faz, essa aqui não precisa saber. Fica esse ensino para você. Se você quiser ajudar alguém, ajude no anonimato. No anonimato.
É isso que a gente deve fazer. Ou pedir sigilo. Fica entre nós. Isso agrada a Deus. Para que a gente não acabe se ufando também, né? Achando, né? Poxa, fui lá, ajudei a Rose, ó. Viu o que eu fiz? Isso não agrada a Deus. Deus usa pessoas próximas de nós para executar o seu milagre em nosso favor. Deus faz isso. Eu já experimentei isso várias vezes. Deus usando pessoas, gente, natural, carne e osso. Deus usando gente. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim, a nós. Deus quer usar a sua vida. Mude. Tem uma frase que vai ser projetada aqui, que diz que a provisão divina atende exatamente à nossa capacidade e necessidade. A provisão divina atende exatamente à nossa capacidade e necessidade. Como Deus tem suprido as suas necessidades e como você tem respondido a Ele? Em que áreas eu e você, nós nos identificamos com esta viúva, na busca de resoluções para os problemas que nós temos enfrentado, gente? Existe alguma área na qual você precisa admitir sua necessidade de ajuda e colocar a sua fé em Deus na busca de soluções, de conselhos que Ele nos dá por meio da sua palavra? Existe isso. Gente, a história dessa viúva é um exemplo do cuidar de Deus. Como Deus cuida dos seus. Como Deus tem cuidado de você. Como Deus tem cuidado de mim. Como Deus tem cuidado de nós. Em tudo que nós vivemos aqui ao longo, principalmente do tempo que eu estou aqui, ou do tempo que você está aqui em comunidade. A história dessa viúva é um exemplo do cuidar de Deus. E percebo que quando olhamos para a nossa história de vida, nós podemos fazer esta afirmação também. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Mesmo quando a gente se descuida de nós mesmos, consegue entender isso? Porque às vezes a gente se descuida, né? Da gente, né? Não é verdade? Mas Ele está ali cuidando. Ele está ali cuidando. Mesmo quando a fé fica enfraquecida, mesmo quando, em muitos momentos, muitos de nós, em momentos de enfrentamento de uma luta, de uma adversidade muito grande, nem a fé a gente tem para se agarrar. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho do padre Fábio de Mello, e eu não sabia, não acompanho ele, não sou tiete dele, não acompanho ele. Mas você sabe que ele sofreu de síndrome do pânico, né? Por conta, e foi o gatilho, porque a sua irmã mais velha se suicidou. Se matou. E ele entrou em depressão por conta disso. E aí no depoimento dele, vai lá no YouTube, é bonito de ver lá, né? E as afirmações dele são interessantes assim, né? Quando a pessoa pergunta para ele, o repórter pergunta, e você se agarrou no quê? Na fé? Que fé? Porque em muitos momentos, gente, situações semelhantes a essa, de pessoas que enfrentam síndrome do pânico, depressão, é difícil você falar de fé para alguém assim, viu? É difícil. Um homem de fé dizendo que no momento ele não esperava nada. O repórter perguntou, e de Deus? Não esperava nada, muito menos de Deus, muito menos das pessoas. E ele entrou em depressão porque a irmã pediu ajuda há muito tempo e ele sempre... Fica um ensino aí para a gente. Fica um ensino. Mesmo que em situações como essa, semelhante a desse padre, né, que acontece com qualquer um de nós, ninguém está isento de nada, gente. Ninguém. Esse negócio de achar que padre é super-homem, né, que freira é mulher maravilha, né, que pastor é
acha um super-herói legal aí? Homem de Ferro, né? Isso não existe. As mazelas que você tem, eu tenho, né? A gente tem. Então fica esse aprendizado aqui, porque quando a gente pensa que ninguém está cuidando, por mais que a gente não consiga se agarrar em nada, tem alguém que está nos segurando, que é Deus. É Ele. É Ele, gente. Não tem outra pessoa, é Ele. Mas eu e você podemos ser instrumentos de Deus. Então, a história dessa viúva é uma demonstração clara do cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você. E a fé dela foi acompanhada de uma ação obediente. Fé e obediência caminham juntas, gente. Fé e obediência caminham juntas. Praticamente sinônimo. Não tem como tirar uma da outra. A única coisa que essa mulher precisou fazer foi confiar e obedecer. O que é que você e eu precisamos fazer? Confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Calvino define fé da seguinte forma: um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa dada gratuitamente em Cristo, revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Isso é fé. Lembre-se, Deus age na humildade. Deus age a partir de uma atitude de oração. Deus age também nas pequenas coisas que nós ignoramos. E Deus age por meio de pessoas também. Deus age. Resumindo, Deus age, Deus cuida. Fica claro isso nesse texto, o cuidar de Deus, o agir de Deus, mas usando coisas que estão próximas de nós. Estão próximas de nós. Mas guarde isso no seu coração. Deus cuida de você. Deus cuida do seu povo. Deus nunca descuidou de nós, gente. Nunca. Em nenhum momento. Quando nós olhamos para a história do povo do Senhor, e nós somos o povo do Senhor hoje, Ele nunca descuidou de nós, gente. Nunca, nunca. Ele nunca vai descuidar. Até que o seu filho volte. Ele continuará cuidando de nós. E depois? Ele vai continuar cuidando de nós? Estaremos com Ele eternamente, gente. Estaremos ali, debaixo da proteção, sabe? Um sol que nunca vai deixar de brilhar. Não vamos precisar de luzes mais, porque Ele brilhará sobre as nossas vidas, e hoje Ele pode brilhar sobre as nossas vidas. E cremos que Ele brilha sobre as nossas vidas, o Pai das luzes, Ele brilha sobre as nossas vidas. Guarde isso, Deus cuida de nós. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. Nós estamos encerrando esse culto em louvor a Deus. Queremos agradecer a todos que estão conosco. Próximo mês nós vamos, como sempre fazemos aqui, como é mês da família, vamos abordar um tema da família. Mas vamos abordar temas controversos assim, tá? Então, se fosse você, não ficava em casa, desmarcava os compromissos do domingo, vinha aí com a família, né? Todo culto é importante, né? Lá em Hebreus diz que a gente não deve deixar de congregar, né? Mas esse mês, de uma forma especial, venha com toda a sua família. Vamos orar todos os cultos, clamar a Deus pelas famílias, né? E no dia 12 nós teremos um encontro de todas as famílias, de outras famílias que não são da comunidade, que estarão lá conosco também, né? Que você possa reservar essa data para que juntos estejamos lá desfrutando desse momento de comunhão, certo? Então, se não pegou o seu convite, pastor, tem mais gente para convidar. Legal, pega ali com aquela, tá? Nós temos ainda vários convites, né? E seria interessante que você fosse com toda a sua família, porque é jantar da família. Eu fui convidar uma pessoa essa semana, né?
Eu me arrependi até. Fui convidar ele, né? Aí ele falou: escuta, vamos lá no jantar vamos lá no jantar da família com a gente. Não, eu não vou não, mas minha mulher vai. Jantar da família vai só a mulher. Eu falei: irmão, mas é família. Família é marido, esposa, né? Tá, é todo mundo. Como é que a tua esposa vai no jantar da família sozinha? Viúva? Você morreu? Não. Então vamos junto. Né? Vou ver. Aí mudei de assunto. Convidei. Né? Aí mudei de assunto daí. Vai precisar ir. Precisa, né? Então, reserve essa data, convide as pessoas, né? Esteja lá conosco. Vai ser um momento muito gostoso. Literalmente, vai ser muito bom. Tá? Posso garantir para vocês. Estamos nos empenhando muito para isso. Né? E quem sabe no ano que vem a gente faça algo um pouco maior ainda. Né? É uma experiência que estamos fazendo. Nunca fizemos isso do tempo que eu estou aqui. Muito bem. Eu gostaria de chamar o presbítero Elias, que é secretário do conselho. Ele tem um comunicado a ser feito à igreja. O conselho esteve reunido ontem, na sua reunião ordinária. Ele é secretário do conselho. O presbítero Mário não está aqui, que é o vice-presidente do conselho. Ele está em Maringá, esteve de manhã dando aula na escola bíblica dominical, mas ele está em Maringá com assuntos de família particulares. Mas o Elias, ele é o secretário do conselho e ele gostaria de fazer um comunicado à igreja. Boa noite, irmãos. Como o pastor Judson já falou, né? O conselho esteve reunido ontem à noite aqui na igreja e um dos assuntos que era a pauta da reunião, a questão pastoral para o exercício de 2019. Então, eu venho nesse momento aqui comunicar à igreja com muita alegria no meu coração que o conselho acertou a permanência do pastor Judson conosco para o exercício de 2019. Amém? Que bom. Eu vejo aqui pelo semblante dos irmãos, viu, pastor, que não é só a alegria do meu coração, não. Pelo sorriso pelo sorriso no semblante dos membros da igreja, com certeza todo mundo está feliz com a aceitação do Senhor de permanecer à frente desse trabalho juntamente com a gente, se Deus assim nos permitir. Também foi acertado, como pastor auxiliar, da forma que nós temos feito durante também esse ano, a permanência também do reverendo Osley, como pastor auxiliar para o exercício de 2019, juntamente conosco. Que Deus abençoe, pastor Judson, por esse trabalho que o senhor tem feito à frente dessa igreja, né, à frente dessa comunidade. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o senhor esteja sempre com esse ânimo de poder estar à frente dessa comunidade. Obrigado, pastor, pelo que o senhor já tem feito conosco, e com certeza muitas coisas o senhor ainda vai fazer com a gente, se Deus quiser. Amém? Quero agradecer ao conselho, ao Elias, à Rose, ao presbítero Mário pelo apoio de sempre. E gostaria de dizer à igreja que estamos como pastor da igreja desde 2013 e permaneceremos em 2019. A partir de 2019, aprove ao Senhor, nós não sabemos, né? Mas estamos como pastor da igreja. Quero dizer para você que o nosso coração se alegra. Há muitas lutas, muitas dificuldades, muitos erros de ambas as partes, posso dizer isso, mas nós sempre tentamos fazer o melhor. Mas ao longo desses anos, é claro, nós cometemos algumas falhas, porque nós somos seres humanos. Digo isso em nome do próprio conselho também, mas sempre pedimos a Deus a orientação, sabedoria na condução da igreja, né? Mas nós também somos homens e mulheres, né, que muitas vezes erramos, e principalmente o pastor da igreja, que às vezes, como eu disse, né, não sou homem de ferro, né? Eu também tenho as minhas
mazelas, os meus erros, né? Mas nos colocamos sempre à disposição do Senhor para que a gente continue servindo. E queremos sempre o melhor e fazermos sempre o melhor, né? E contamos com todos vocês, contamos com a ajuda de todos e reconhecemos o esforço de todos que pertencem à igreja, né? O pessoal chegou e encheu, né? Que bênção, né? Poderia ter ficado, né? Que bom, né? Então, muito obrigado ao conselho, muito obrigado a vocês por me aturarem esse tempo todo, né? Mas tem mais um ano aí para poder me aturar, né? Aí depois, Deus sabe todas as coisas, né? E colocamos sempre nas mãos de Deus. Muito obrigado, obrigado ao conselho, obrigado à igreja, a todos vocês e aqueles que não estão aqui também. E todos aqueles que já passaram por aqui também, fica sempre a nossa gratidão, minha gratidão a vocês, né? Porque a igreja somos todos nós, né? Minha gratidão, muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos receber a bênção do Senhor, que você tenha uma semana, essa semana tem gente assim, dando saltos de alegria, né? Porque a semana começa amanhã, para alguns não, né? Para alguns já emendou, para outros não, né? Mas que seja uma semana abençoada, né? Que você possa continuar desfrutando do cuidado de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E se o Senhor assim o permitir, e se Jesus não voltar, estaremos aqui no próximo domingo, cultuando, agradecendo a Deus pelas famílias, né? Louvando e adorando o nosso Senhor. E as programações da semana acontecem normalmente, tá? Terça-feira é feriado, mas acontece o de joelhos aqui. Então fica o convite para que você esteja aqui conosco na terça-feira. E as demais programações também acontecem normalmente durante a semana. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Somos gratos a ti, Senhor, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem estado conosco em toda e qualquer situação. Então nós te louvamos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida desta comunidade, pela vida dos irmãos que fazem parte desta comunidade, das irmãs, ó Deus, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um deles e que possamos continuar caminhando debaixo do temor e do tremor do Senhor. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos auxiliando, Senhor, em tudo o que fizermos, ó Pai. E aquilo que erramos, Senhor, nós te pedimos perdão, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos auxilie, para que possamos fazer o que é certo e fazer o melhor para o Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, dá uma semana abençoada, um feriado de descanso para aqueles que vão descansar, aqueles que vão trabalhar, que o Senhor também os abençoe, Senhor, e que possamos nos reunir aqui dentro em breve, Senhor, para louvarmos e adorarmos o teu santo nome de forma coletiva, mas que possamos adorar e louvar o teu santo nome individualmente também, ó Deus, nas nossas casas, aonde nós estivermos. É no precioso nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire e que a coragem do Senhor continue nos sustentando. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.